Bom dia, galerinha dos primeiros anos. Espero que vocês estejam bem, assim como a família de vocês, com muita saúde, que é o que a gente espera, né? De forma maior nesse momento, tá bom? Dito isso, eu gostaria de destacar para vocês que fiquei feliz com o número de visualizações que a aula teve, né, da semana passada. Já foram mais pessoas do que as que participavam da aula no Google Meet, então isso significa que a estratégia realmente é um pouco mais eficiente do que o Google Meet. Essa era a minha grande preocupação, tá? Porém, a gente ainda teve um número baixo de respostas, tá certo? O que eu espero que nas próximas semanas aumente, né? Porque eu acho que com a aula facilita bastante, e com acesso maior à aula facilita bastante para fazer as atividades, tá bom? Por favor, me ajudem. Falem para os colegas de vocês que a aula está disponível, tá aqui acompanhando a aula, fica mais fácil. Então, vamos tentar fazer com que mais pessoas realmente acessem essas videoaulas, tá certo? Galerinha, eu vou sempre tentar fazer dar um retorno para vocês da atividade da semana anterior, tá certo? E essa atividade aqui foi a da semana passada, referente à nossa primeira parte da discussão sobre Egito Antigo, né? Essa civilização super famosa, né? E super retratada em filmes e em desenhos, né? Então, a gente começou a falar sobre Egito Antigo, passei a atividade para vocês, atividades que demandavam um pouquinho, principalmente a primeira, um pouco de montagem de raciocínio, né? E aqui eis a minha tristeza, né? Foi que eu observei plágio à vera, aqui muito. Assim, a primeira questão foi, eu acho que duas pessoas não plagiaram, né? O resto foi tudo plágio, tá? E aí, galera, é ruim para vocês principalmente, porque eu observo isso. A pontuação vai ser menor e, por outro lado, tenho certeza que a compreensão não está sendo legal. Porque quando eu passo uma questão dessa para vocês, a minha intenção é que vocês realmente montem um raciocínio, consigam estabelecer um raciocínio para compreender o conteúdo, tá? E no momento que a pessoa vai lá e faz simplesmente um copiar e colar da internet sem o menor cuidado, sem pensar em nada, aí o que é que acontece? Fica difícil, né? Eu não vou conseguir fazer você entender por milagre. O exercício está aí para isso, para você pegar o que viu na aula e tentar transformar aquilo ali no entendimento seu. Se não há um esforço, não há aprendizado, tá? Então, observem essa primeira questão aqui que eu tinha passado para vocês, que eu passei para vocês na semana passada. Coloquei o seguinte: tendo em vista que você já estudou sobre a formação das primeiras aglomerações humanas, ou seja, de quando as primeiros povoados, aldeias lá no Neolítico começaram a se juntar, né? E se sedentarizar por causa de quê? Por causa do domínio da agricultura, tá? E aí eu disse: explique a seguinte afirmação. E depois, essa frase também se aplica à sociedade egípcia? Pergunta, certo? Então, não era para você dizer se a afirmação estava correta, tá? Era simplesmente para você explicá-la. O que você entendeu dessa explicação, levando em conta o que você já estudou e o que você já estudou sobre Neolítico, sobre Mesopotâmia e agora sobre Egito, certo? E depois dizer se aplica ao Egito também, sim ou não, certo? Simples. A dificuldade é tentar pensar, né? E aí, como eu falei para vocês, o grande problema de plágio. Tem gente que faz a coisa de uma forma tão mal descuidada que pega as respostas, assim, pega lá da internet a frase do meio dela pro fim, e aí fica um negócio totalmente sem sentido. Olha só como a pessoa começa a frase aqui. Egípcia também teve seu desenvolvimento. Egípcia o quê? Oi? Não entendi. Então, isso aqui é uma demonstração muito clara, né? De plágio, no qual a pessoa realmente não entendeu nada e nem se deu ao trabalho de pelo menos, montar um pouquinho o raciocínio, certo? Então, comentário 1. A segunda era simples também, era bem mais simples, na verdade,
Estava perguntando o seguinte, falando o seguinte: o grego Heródoto, considerado o pai da história, em sua viagem ao Egito afirmou: o Egito é uma dádiva do Nilo. Com isso, ele quis dizer que o Nilo foi essencial para que o Egito se tornasse uma grande civilização. Observe, eu não estou perguntando sobre essa afirmação, não. Teve gente que foi explicar a afirmação. Eu já expliquei, quando terminou, ela disse: ó, com isso, ele quis dizer que o Nilo foi essencial para que o Egito se tornasse uma grande civilização. Diante disso, aí vem o comando. Diante disso, cite maneiras as quais os egípcios aproveitavam o rio. A pessoa colocou aqui para fins agrícolas para o consumo próprio. Tá certa em partes, né? Porque aqui fica parecendo que a produção era só para consumo próprio, né? Ou seja, para subsistência. A pessoa só plantava o que ia comer, o que ia consumir. E não era assim. A gente viu que, graças justamente ao excedente, foi que a civilização conseguiu se tornar grandiosa, né? Por causa do excedente de produção, tá bom? Então, outro exemplo aí de quando o ser humano, né, coloca também um negócio sem pensar muito bem no que tá colocando, tá? A outra resposta aqui, que eu peguei de outra pessoa, começa assim: sim, aplica a sua sociedade egípcia, pois eles trabalhavam em comunidade, o que facilitou a obtenção de maiores quantidades de produtos agrícolas, né? Não precisa desse de. Aí depois ele coloca: afirmação está correta, pois ao longo dos tempos sempre existiu a necessidade de viver em comunidade. Observe. Vamos tentar, galera, principalmente quem está preocupado aí futuramente com o Enem, vamos começar a tentar exercitar a questão da escrita, tá? E melhorar a forma como você constrói o teu raciocínio com as respostas, certo? O ideal aqui seria começar falando da afirmação. E outra, eu não estou perguntando se ela está correta, tá? Eu estou dizendo para você explicá-la, ok? E aí esse está correta fica inválido aqui. Eu coloquei aqui um exemplo de como poderia ser essa resposta, tá? A afirmação destaca a questão da relação entre domínio da agricultura e crescimento populacional, não é verdade? O qual possibilitava um trabalho comunitário. Na verdade, se você tem mais gente, você tem pessoas trabalhando em comunidade, com mais mão de obra. E, a depender das condições ambientais, contribuir para um aumento de produção. É isso. A afirmação está falando basicamente disso. E isso a gente observou nas sociedades neolíticas, observou na Mesopotâmia e também pode observar no Egito. Aí vem a segunda parte da questão. Isso também se aplica ao Egito? Sim. Né? Aí eu botei, essa situação também se aplica ao Egito antigo, pois na medida em que aumentou a população e graças ao Rio Nilo, a produção de alimentos aumentou, inclusive possibilitando excedentes, ou seja, possibilitando que a produção fosse maior do que o que era consumido, tá certo? Vamos voltar aqui para a segunda. O grego Heródoto, já li, né? E aí, cite maneiras, no plural, então tem que ser mais de uma. Cite maneiras as quais os egípcios aproveitavam o rio. Aproveitavam as inundações do rio, que deixava fertilizantes orgânicos e já pronto para plantio após a inundação. Utilizavam também como fonte de água para beber, pescavam, etc. Tá? Só uma dicasinha aqui, tá? Antes do etc, teria que ter uma vírgulazinha aqui, ok? E também não precisa dessas reticências, poderia ser só o ponto final, ok? Então, essa aqui está correta. Maneiras como as quais os egípcios aproveitavam o rio. Aproveitavam só para a agricultura? Não, aproveitavam para o transporte de cargas, de mercadorias, de pessoas. Aproveitavam para beber, para pescar, certo? Então, observar aí o Rio Nilo como algo para além da questão da agricultura. Obviamente, lembrando que essa vai ser a principal questão dele, né? Vai ser essa importância relacionada à agricultura, tá bom? Então, galera, esse foi o nosso retorno da atividade da semana passada. A partir de agora, a gente vai para o foco em continuar falando de Egito Antigo, certo? A primeira questão que a gente vai abordar é a questão da escrita, tá? Então, quando a gente estudou os povos mesopotâmicos, né?
a gente observou que à medida que a sociedade se complexificava, aumentava a necessidade de formas de registrar as coisas, principalmente relacionada aí à questão de vendas, impostos, né? Então, tudo isso precisava ser registrado. E aí a gente viu que no caso dos povos mesopotâmicos, os sumérios foram os primeiros, né, a desenvolver uma escrita chamada escrita cuneiforme, tá? O Egito Antigo, da mesma maneira, à medida que foi ficando mais complexa a sociedade egípcia, né, que a civilização foi se consolidando, o número de pessoas foi aumentando, né, na medida em que começou a haver a necessidade de governantes, tudo isso levou a uma necessidade também de ter algum meio de registrar os acontecimentos ou as transações comerciais ou o pagamento de tributos, né, que é a mesma coisa de imposto, tá? Então, daí, os egípcios desenvolveram sua forma de escrita, né, ou seu sistema de escrita. O primeiro sistema de escrita que eles desenvolveram foi a chamada escrita hieroglífica, tá? Aqui eu coloquei um exemplo dela para vocês. A escrita hieroglífica ela foi usada principalmente nos templos, né? Nas pirâmides, nas tumbas. Por quê? Porque era uma escrita mais ligada a questões sagradas, tá? Então, como é que ela funcionava basicamente? Ela funcionava a partir de ideogramas, né? Ou seja, você tinha imagens que representavam realmente o que estava querendo ser falado, certo? Então, era como se a própria imagem, né, a junção das imagens fosse contando uma história. Obviamente que é um tipo de escrita muito complexa, né? Porque existiam uma variedade imensa de caracteres e também era muito difícil de ser feita, praticamente um trabalho artístico, né? Praticamente não, era um trabalho artístico. Então, na medida que o tempo passou, foi se percebendo a necessidade de criar formas de escrita que fossem mais rápidas, né? E daí a gente foi vendo uma evolução das formas de escrita no Egito. Não que uma significou o sumiço da outra, mas que significa uma forma de aperfeiçoar, de deixar mais simples, vamos dizer assim. Nesse sentido, a gente tem a escrita hierática, né, que ela também trabalhava de forma parecida com a hieroglífica, só que ela acaba sendo uma maneira mais simplificada da escrita hieroglífica, que dava para pintar e escrever em papiros também, certo? Aqui a gente tem um exemplo dela, certo? Você observa que são caracteres que não são necessariamente mais pintados, né? Com tanto esmero, né? Como a hieroglífica, tá? Ela tinha principalmente fins comerciais, certo? Ela vai surgir aí dessa necessidade de você registrar questões comerciais, né? Mais rapidamente. E por fim, a gente tem a escrita demótica, que ela é a mais simplificada das formas de escrita egípcia, né? Lembrando aqui, ó, da palavra democracia, ó, aqui a gente tem o mesmo prefixo, né? Demo significa povo. Então a escrita demótica é aquela, vamos dizer assim, mais popular, né? Na prática, ela era uma escrita para o dia a dia, mais simplificada e mais acessível, certo? E ela passa a ser realmente a partir de fonograma, como é a nossa hoje, né? Então, cada caractere representando um som, formando uma palavra, certo? Então, é a forma mais simplificada. Uma coisa interessante é que ela era escrita da direita para a esquerda, né? A gente escreve, né? Da esquerda para a direita, nossa forma de escrever. E a escrita egípcia era feita, principalmente a demótica, ela era feita da direita para a esquerda. Então, né, imagine os arqueólogos aí, né, quando foram os primeiros arqueólogos que foram decodificar essa escrita, né? Um trabalho do caramba. Além de tudo, ter que ler de uma forma que não é intuitiva para a gente, né? Que a gente está acostumado.
ok? Então, galera, a partir de tudo isso aqui, deu para perceber que a escrita era algo extremamente importante, né, para a manutenção e controle e administração do Estado egípcio, que cada vez mais se tornava grandioso. E, obviamente, a classe de pessoas que tinha habilidade, que tinha o conhecimento sobre isso, com certeza eram pessoas muito valorizadas nessa sociedade egípcia. E quem eram essas pessoas? Eram os escribas, tá? Os escribas, eles registravam acontecimentos, desempenhavam função de contador, de arquivista, de secretário. Então, esses escribas, eles tinham diversas possibilidades de ocupação aí nessa questão do controle, né, no Estado egípcio, e eram vistos de uma maneira muito, como eu posso dizer, eles eram muito bem vistos, né, na sociedade, em função de conseguirem, né, em função de controlarem e saberem, dominarem a arte da escrita, porque é realmente uma arte, né? E em relação ao material que eles utilizavam, é interessante a gente observar que os egípcios eles foram também muito revolucionários no sentido de buscar uma maneira mais fácil, mais simples de transportar informação, de guardar informação. Lembra que os sumérios faziam, né? Principalmente, faziam seus registros principalmente em tábuas de argila, né? Que eram complicadas de armazenar, né? Pesadas, enfim. E os egípcios desenvolveram um material semelhante ao papel, né? Que é o chamado papiro, né? Aí você tem restos de um papiro, você observa, dá até para observar um pouco da textura dele, né? Nessa imagem. E ele era feito a partir de talos da planta, de uma planta também chamada papiro, né? E foi uma maneira bastante revolucionária de guardar informação, né? E muitos desses papiros sobreviveram. A gente até vai ver quando a gente falar de medicina que um tempo desses arqueólogos, um grupo de arqueólogos encontrou um papiro relacionado aí à medicina. Então, galera, para finalizar essa primeira parte aí, eu quero que vocês observem bem essa questão da importância de você ter uma forma de registrar as coisas. Observe que os povos que a gente está estudando, né, a gente estudou até agora, os povos que se desenvolvem em civilizações mais complexas, todos eles vão acabar tendo essa necessidade de desenvolver uma maneira de registrar, seja questões religiosas, seja questões comerciais, seja questões ligadas a tributos. Eles vão ter essa necessidade de registrar, tá? O que eu acredito que dá para entender tranquilamente, né? Essa necessidade, tá bom? E também observar aqui que tanto com os sumérios, os povos mesopotâmicos, quanto na civilização do Egito Antigo, as figuras, né, que dominavam isso eram figuras consideradas, na verdade, ocupavam, né, uma classe social de nobreza, realmente, tá certo? Lembrando que aqui a gente não tinha ainda escola, essa ideia de escola pública como a gente tem hoje. Então, isso realmente ficava reservado a uma mínima parcela da população. Grande maioria analfabeta, né? E isso era praticamente algo que ficava recluso à elite egípcia, tá certo? Falando em elite, vamos compreender melhor como funcionava a sociedade egípcia. Bom, de cara, quando um professor mostrar para você uma pirâmide social, não é só porque está falando do Egito, não, tá? É uma maneira de representar quando uma sociedade ela é extremamente hierarquizada, ou seja, ela é extremamente dividida. E estar acima significa basicamente ter um status superior a quem está embaixo, significa ter poder sobre quem está embaixo. Então, quando a gente representa a sociedade, uma sociedade numa pirâmide, é nesse sentido que a gente está falando, tá? Não é porque tem a ver com o Egito, não. É porque é uma maneira de representar
quando uma sociedade ela é extremamente hierarquizada, certo? Ela era uma sociedade extremamente hierarquizada e estratificada, com pouquíssima mobilidade social. O que é que isso significa, galera? Isso significa que dificilmente você conseguiria sair de uma classe e ir para outra, tá? Era comum que o pai ou a mãe, ensinasse o seu ofício, o seu trabalho para o seu filho, porque basicamente os filhos continuavam a ter o mesmo ofício que os pais. Então isso acabava que fazia com que, basicamente, as pessoas nascessem numa classe e sempre morressem na mesma classe. Não havia grandes possibilidades de você, por exemplo, ser um comerciante e passar a ser um escriba, né? Você ser filho de um comerciante e passar a ser um escriba. É isso que a gente fala de pouca mobilidade social. A pouca possibilidade de você ascender socialmente, de você sair de uma classe e ir para outra. E aí eu deixo um pouco de reflexão para vocês, né? Na nossa sociedade atual, a gente tem mobilidade social, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham que é importante para a gente ter essa mobilidade social? Por exemplo, a educação, ela tem algum papel nessa questão da mobilidade social? Estou só aí instigando vocês a pensarem também sobre a sociedade que vocês vivem hoje, tá? Porque a história não tem sentido se você ficar pensando só no passado. A gente tem que fazer essas relações com o nosso presente, tá? Então, no topo dessa sociedade, que era extremamente hierarquizada, como eu estou dizendo, estava o faraó, né? Que aí tinha funções de administração, de governo, de religião, né? Então, era considerado uma divindade na terra. Depois vinham os nobres e sacerdotes, tá? Observando aqui, ó, nobres, estava incluso também a família do faraó, né? Toda a corte e a família do faraó. E os sacerdotes, olha que interessante que os sacerdotes aqui, obviamente, eles vão ter essa posição social. Por quê? Por causa da importância da religião na civilização egípcia. Lembrem que era uma teocracia, ou seja, o poder do faraó ele era legitimado por quê? Legitimado, ou seja, justificado, porque se acreditava que ele era a própria encarnação de uma divindade, especificamente da divindade que representava o sol, Amon-Ra. Tá? Então, por isso, os sacerdotes têm essa posição social tão destacada, porque a sociedade egípcia era muito baseada na questão religiosa, né? Então, os sacerdotes, eles eram responsáveis por rituais, por festas, todas elas, obviamente, ligadas às atividades religiosas, né? Tinham como função também administrar os bens que eram oferecidos aos deuses, né? E assim eles acabavam acumulando riqueza, né? Porque eles que controlavam, então basicamente era como se fosse deles, né? Soldados, que na verdade aqui a gente deveria entender mais como a elite do exército, né? Os soldados mesmo em si não eram bem vistos e não estavam acima na pirâmide social. Os escribas, como a gente falou, né? Que são figuras aí extremamente bem reputadas na sociedade egípcia, né? Como a gente já falou anteriormente, certo? E posteriormente comerciantes, artesãos, camponeses e, por fim, na base da pirâmide social, a gente tem os escravos, tá? Aqui eu gostaria de destacar para vocês uma coisa. Há uma compreensão equivocada sobre a questão dos escravos no Egito. Inclusive as novelas, que eu sei que tem umas novelas, né, que retratam o Egito, acabam fortalecendo essa imagem errada sobre a sociedade egípcia. Os egípcios não tinham muita mão de obra escravizada. Isso aí é um equívoco, entender isso. Até porque eles não eram um povo extremamente guerreiro, os egípcios, tá? E isso significa o quê? Que eles não saíam por aí conquistando vários povos, né? O que aconteceu no Egito foi aquela unificação, transformou o Baixo e Alto Egito em um só império, mas eles não tinham essa questão da expansão territorial através de guerra, como os assírios, por exemplo, que a gente estudou, né, que são um povo sumério.
tá? Então, como os escravos na antiguidade geralmente eram o quê? Prisioneiros de guerra, como é que os egípcios não eram um povo guerreiro e tinham muitos escravos? Então, essa conta não fecha, o raciocínio aí não bate, tá? Então, na verdade, os escravos eram poucos no Egito Antigo. Não havia uma quantidade enorme de escravos como muitas vezes é repassado através de filmes e novelas, né, e tal. Tá? Então, o que havia realmente era uma grande camada de camponeses. Aí sim, havia realmente a maior parte da população era camponesa, né? Ou seja, pessoas que trabalhavam com a agricultura, com a terra, certo? Então, compreendido isso, depois a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre a questão da escravidão. Mas antes da gente continuar, eu gostaria também de destacar o papel da mulher no Egito, né? No Egito, a gente poderia dizer que, se comparado a outras civilizações da antiguidade oriental, a mulher tinha um papel, tinha até certos direitos, né? Por exemplo, ela podia vender imóveis, possuir e vender imóveis, ela podia fazer contratos, ela podia se divorciar, receber herança e controlar essa herança, e também fazer representações nos tribunais, por exemplo, entrar com algum tipo de processo nos tribunais. Isso é algo que a gente não percebe em outras civilizações da antiguidade oriental. Então, observa que na sociedade egípcia a mulher tinha, até certo ponto, uma situação um pouco mais favorável, tá? E teve até casos, né? Uns famosos, outros nem tanto, de mulheres que foram faraós, né? Então, por exemplo, quando o marido falecia, o faraó falecia, e não havia um sucessor, não havia um filho em idade com condições de assumir, muitas vezes a mulher poderia assumir. Isso aconteceu com Hatshepsut, que foi uma faraó, né, que assumiu quando o marido faleceu, e aconteceu também com Cleópatra, né, que é uma famosa, né, famosa líder aí do Egito Antigo, né? Na verdade, basicamente é a última faraó, né, do Egito Antigo, certo? Gostaria também de falar da questão do trabalho no Egito Antigo, tá? E aqui aproveitar e fazer um link com a primeira aula, que eu lembro que a primeira coisa que eu comecei a falar com vocês na primeira aula foi: caramba, como é que os egípcios construíam essas pirâmides, né? Que são absurdamente altas e complexas. Como é que eles conseguiam ter uma quantidade de gente tão grande para efetuar esse trabalho? Aqui a gente vai encontrar a resposta para isso. E não está na escravidão, certo? Então, como eu já falei, a escravidão existia em pequena escala. Os escravos eram estrangeiros vencidos em guerras, prisioneiros de guerra, ou pessoas que se vendiam porque não conseguiam pagar suas dívidas. Também tinha essa modalidade de escravidão. Como é que o Estado egípcio conseguia tanta gente para fazer esse trabalho público, em obras públicas e também na agricultura? Seguinte, os camponeses eram obrigados a pagar com seu trabalho um tipo de imposto. Era como se o trabalho fosse o pagamento de um imposto. E o nome desse tributo era servidão real ou corvéia real, certo? Então, de tempos em tempos, os camponeses eles tinham que prestar um trabalho gratuito para o Estado egípcio, fosse na agricultura das terras que eram do Estado, né? Fosse através da construção de obras do Estado, entre elas as grandes pirâmides. Então era assim, galera, que o Estado egípcio conseguia regimentar tanta mão de obra para construir empreendimentos tão grandes. Não era por meio da escravidão, era por meio da servidão real, tá certo? Que não é a mesma coisa de escravidão, porque essas pessoas eram livres, mas tinham que pagar um imposto em forma de trabalho, certo? E uma coisa interessante também de se dizer é que,
como essas pessoas viam esse trabalho? Há uma discussão muito grande sobre isso. A gente ainda precisa aprender um pouco mais sobre essa questão do trabalho no Egito Antigo. Mas o que a gente percebe é que como a religião tinha uma função muito importante, como a gente sabe, e o faraó era considerado a própria encarnação de um deus, do deus Sol, trabalhar para o rei, ou seja, fazer esse pagamento de imposto na forma de trabalho para o rei, na verdade, a gente imagina que isso era visto como algo muito, vamos dizer assim, que as pessoas valorizavam, né? Os escravos não estavam simplesmente trabalhando para qualquer pessoa, eles estavam trabalhando para o engrandecimento do faraó, que significava basicamente o próprio Deus, tá? Então, tem que ter esse cuidado também de compreender por que essas pessoas se dispunham a fazer esse trabalho, né? Porque se curvavam a essa prestação de trabalho, tá certo? Espero que tenha ficado mais claro para vocês um pouquinho de como a sociedade aí egípcia funcionava em relação tanto à sua divisão, à sua hierarquia, quanto em relação ao trabalho, tá bom? E aí a gente chega num ponto que também está obviamente ligado à sociedade, porque, como eu já falei, a religiosidade egípcia ela vai influenciar tudo, visto que a forma de governo era uma teocracia, ou seja, poder ligado à religião, poder ligado à ideia de que o governante era uma representação do Deus na Terra, certo? De um dos deuses, no caso do Deus Sol, tá bom? Então, a religiosidade egípcia, ela era muito focada em uma coisa que sempre traz muita curiosidade, que é a questão do embalsamento ou mumificação, né? E aí, galera, olha só. Se uma sociedade tem tanto cuidado em enterrar o seu morto, lembrando que as pirâmides eram o quê? Tumbas, né? Para enterrar, nem para enterrar, né? Mas para guardar o corpo dos faraós. Então você já deve imaginar de cara uma das crenças dessa sociedade. Você só vai ter essa preocupação toda em enterrar, em cuidar do corpo, em preparar o corpo, em construir um lugar grandioso para colocar esse corpo, se você tiver uma crença em quê? Uma crença numa vida pós-morte, tá? Então, olha só, que interessante que a gente pode aplicar isso a todas as sociedades que a gente for estudar. Quando a gente observa uma grande preocupação com o ritual, né, da morte, né, então você observa que há, muito provavelmente, uma crença na possibilidade de uma vida pós-morte. Observe, inclusive, a nossa sociedade atual. A gente simplesmente, quando uma pessoa morre, a gente tem todo um ritual que se segue, que infelizmente, inclusive, né, nesse momento de pandemia, está até difícil de ser realizado, porque a parte de velar, né, os mortos, principalmente quando acometidos, falecidos em função da doença, está impossibilitada, né? Vocês sabem disso. Então, todas as sociedades que têm essa preocupação demonstram, dão uma pista de que há uma crença numa vida pós-morte, tá certo? E não é diferente com a sociedade egípcia, né? A gente já sabe também que eles eram politeístas, né? Acreditavam na existência de vários deuses, certo? Aqui a gente tem uma ilustraçãozinha de como eles faziam esse processo de embalsamento ou mumificação, né? O corpo era lavado, ritualmente purificado, depois se removia os órgãos internos, né? Se retirava o cérebro pelo nariz, né? Se colocava uma substância para meio que derreter, e aí depois era tipo puxado pelo nariz, então os órgãos internos eram retirados para justamente evitar o quê? O apodrecimento, né, do corpo. Sem os órgãos internos, o corpo era mergulhado no natrão, que é tipo uma substância para ajudar a desidratar o corpo, tá? O cérebro era removido pelo nariz com a ajuda de longas pinças. Após 4 dias, o natrão era removido, o corpo novamente lavado e untado com um produto para preservar a pele. O corpo era então preenchido
onde haviam sido retirados os órgãos internos e enfeitados com joias e amuletos de proteção. A cabeça era coberta por uma máscara, a máscara funerária, né, chamada máscara funerária. Finalmente, o corpo era enfaixado, né, que é o que dá a representação nos desenhos, né, que tem das múmias, né, assim, toda enfaixada. A múmia estava pronta para ser enterrada junto aos vasos canopos, certo? Então, os vasos eram esses aqui, ok? Onde se colocava, inclusive, o coração, né? Que era uma parte importante no rito de passagem, né, do faraó. Compreende-se que, em algum momento, o coração era pesado. Era colocado numa balança. O coração do faraó era pesado para ver se ele deveria, né? Se ele era digno de ter a vida pós-morte, vamos dizer assim, né? E aqui, ó, aproveito para falar de uma coisa interessante, que é a representação de um dos deuses egípcios chamado Anubis, tá? Esse aqui é o Anubis. Ele é um deus da mumificação, deus da morte, né? Acreditava-se que ele era responsável por encaminhar o morto, né, nesse processo de passagem, tá? E uma coisa interessante nele que a gente percebe é o quê? Que ele tinha uma cabeça de animal, cabeça de chacal, que era tipo um cachorro selvagem que é comum, né, nessa área da África, né? Na área do norte da África. Então, ele tem uma cabeça de chacal e corpo de humano. E aí, eu aproveito para falar para vocês que, diferente, né, dos sumérios, por exemplo, os egípcios eles representavam seus deuses de uma forma diferente. Eles representavam seus deuses tanto de forma humana, que a gente chama de antropomórfica, tá? Ver se eu consigo aqui escrever para vocês, para ficar mais fácil de todo mundo compreender. Representavam seus deuses basicamente de maneira antropomórfica, ou seja, em forma humana, zoomórfica, em forma animal, né? Tinha alguns deuses que eram representados por meio somente de uma figura de animal, e de forma antropozoomórfica, que é justamente o que? A mistura de homem com animal. É o caso, por exemplo, do Anubis, né? Que tem cabeça de chacal e corpo humano. Então, como explicar, né? Talvez a pessoa fique assim, sim, mas por que eles representavam dessa maneira, né? Então, o que a gente observa é que, muito provavelmente, a proximidade com animais na região pode ter favorecido essa noção de representar os deuses, né? Também usando alguns animais que tinham algum significado, que foram ganhando algum significado importante, né, para esse povo. É uma tentativa de explicar, ok? Então, todo mundo com isso compreendido, a gente pode passar para um resuminho aí das características básicas da religiosidade egípcia. Crença na imortalidade, por isso tanto esmero e tanto cuidado, né, com o processo de enterramento de seus mortos. Politeísmo, crença em vários deuses, e tinham como deus principal, vamos dizer assim, o Amon-Ra, que era o deus do sol, que era inclusive o deus que era considerado que o faraó era a encarnação dele, certo? E aí vamos chegando ao final falando aqui da questão do legado egípcio, né? Então, o legado é o que uma sociedade deixa, tá certo? Então, o legado egípcio é arquitetônico, sem dúvida, né? Eles deixam construções absurdamente exuberantes e complexas, a exemplo das pirâmides, né? A grande pirâmide de Gizé, por exemplo, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? Também desenvolveram uma forte engenharia hidráulica, construção de diques, de barragens, para facilitar ali o controle, né, das cheias do rio Nilo. Também criaram um calendário e o ano de 365 dias, que inclusive é a base do calendário que a gente usa até hoje, tá? E uma coisa muito interessante que é importante a gente falar é a questão da anatomia humana
e a medicina. Os egípcios, eles avançaram demais nesse quesito da medicina. Por quê? Porque em função do processo de mumificação, eles acabaram tendo maior conhecimento do corpo humano, né? Então, às vezes, quando a pessoa morria, lembrando que não era todo mundo que podia ser mumificado, que isso não era uma coisa para as classes mais baixas, né? Então, isso era para pessoas mais consideradas, tinham um status maior, né, na sociedade. Então, vamos supor que a pessoa morria, não se sabia ao certo a causa da morte, mas eles foram aprendendo a observar, né? Graças a vários momentos fazendo esse processo de retirada de órgãos e tudo mais, observar a aparência, né, dos órgãos, comparar, né, o órgão de uma pessoa, por exemplo, com problema respiratório e outra que não tinha. Então, isso foi facilitando um conhecimento tanto da anatomia humana quanto da medicina. É tanto que o que eu tinha falado para vocês no início da aula, né? Foi encontrado por um grupo de arqueólogos esse papiro, né? É uma parte, na verdade, dele, que é um papiro de medicina, de 3.600 anos antes de Cristo. E esse papiro ele é fenomenal, porque ele vai ser... Provavelmente ele era um diário de algum médico, né? E aí, há lá 48 casos, 48 doenças. 48 doentes, na verdade, né? E aí ele foi muito bem organizado, com título, com sintomas significativos, com diagnóstico, com possibilidade de cura e com os tratamentos que eram efetuados. E o mais massa de se observar é que esses tratamentos eram tratamentos que se usa até hoje. Fechamento de ferida com sutura, né? Ou seja, costurando, bandagens, talas, né? Que a gente usa até hoje para imobilizar membros que a gente sofre alguma fratura, tá? Prevenção de infecções com mel, né? Usando aí produtos naturais para afastar a possibilidade de infeccionar feridas, por exemplo. Então, muito interessante esse papiro, que já demonstra um conhecimento muito avançado de medicina que foi deixado aí pelos egípcios, certo? Interessante observar que somente, apesar da forte religiosidade egípcia, somente um desses 48 casos foi tratado com magia, vamos dizer assim, né? De forma utilizando mais a questão religiosa, tá? O resto realmente foi tratado de maneira ligada aí a ideias que se tem até hoje sobre medicina, tá? Para finalizarmos essa parte, eu achei interessante, a gente coloquei aqui para vocês uma curiosidadezinha relacionada a make, a maquiagem, né? Então, quem assiste alguma coisa sobre novela, filme, vê que os egípcios sempre, principalmente as classes mais altas, né? Muito ornamentados, né? Eles tinham um cuidado muito grande com a aparência, né? Usavam perucas, né? Justamente a questão aqui também tinha a ver com saúde pública, né? Que era para evitar os surtos de piolho, que eram comuns, né? Como não tinha escabim ainda, não sei se vocês são do tempo do escabim, eu sou. Levei muito escabim na cabeça para acabar com os piolhos. Como não tinha escabim, né? A galera tinha que raspar a cabeça e usava no lugar perucas, né? Consideravam mais simples, no caso, né? Principalmente as classes mais altas. E uma coisa bem interessante é que eles já usavam maquiagem, realmente. E, por exemplo, coloquei até a imagem, não foi à toa. Por exemplo, tanto homens quanto mulheres passavam o que a gente chama hoje de sombra, né? Que era, na verdade, uma pasta com uma mistura de carvão, cinzas e um mineral chamado malaquita, tá? Então, há duas versões aí para esse uso, né? Tanto se acredita que era para neutralizar a luz excessiva do sol, que é uma coisa bastante lógica, porque a região do Egito é uma região desértica, né? Uma região com sol muito forte, mas também há uma ideia religiosa de que era para proteger realmente os olhos, que eram considerados espelhos da alma contra espíritos malignos, tá? Então, tem essas duas explicações aí. Eu acho mais interessante essa questão da neutralização do sol, que realmente faz muito sentido.
E o lápis de olho, né? Que o que a gente chama hoje de delineador, né? Que é muito difícil, inclusive, de passar. Eles também já utilizavam como uma maneira realmente aí de enfeitamento mesmo, de obter traços mais delineados, né? Então, uma coisa interessante aí sobre a sociedade egípcia, né? Esse uso já tão precoce, né? De meios de melhorar a aparência, vamos dizer assim, né? Transformar a aparência, tá? Mas aí, galera, toda grande civilização, ela tem o seu apogeu e tem o seu declínio, ou seja, o seu fim. E o declínio do Egito Antigo se deu diretamente ligado à diminuição do poder dos faraós, que eram seus grandes líderes, né? E o poder dos faraós começou a enfraquecer a partir do século 7 a.C. Principalmente o que foi que, vamos dizer assim, ferrou os egípcios. Foram várias invasões que eles sofreram, né? Entre as invasões, até havia uma recuperação de poder dos faraós, mas tinha outras questões ligadas aí. Muitas vezes períodos de seca, de fome, desastres naturais, né? Como, por exemplo, realmente a questão da seca. Então, vários fatores acabaram por levar o Egito a declinar enquanto grande civilização. Houve a invasão assíria em 662 a.C., lembrando que os assírios eram um povo extremamente guerreiro, tá vendo? E aí invadiram o Egito, dominaram o Egito durante grande parte de tempo, né? Para você ver aí como... E é interessante eu falar isso para vocês, porque aí vocês observam, né, que os povos mesopotâmicos, todos esses povos que a gente vai estudar, eles estavam em relação com os outros, né? Estavam convivendo uns com os outros. Havia tanto relações amistosas, de comerciais, quanto relações de guerra também, tá? Depois eles foram dominados pelos persas, depois pelos macedônicos e, por fim, pelos romanos, né? Pelo Império Romano. E, basicamente, a gente poderia dizer que, com isso, o Egito Antigo, enquanto essa civilização dominada pelos faraós, chega ao seu fim. Tá certo, galera? Por hoje é só. Com isso, a gente termina de falar sobre essa civilização, né, tão interessante, né, que é o Egito Antigo. E semana que vem a gente começa um conteúdo novo. Façam a atividade com cuidado, façam a atividade realmente tentando montar raciocínios interessantes, porque é assim, galera, que vocês vão fortalecer o aprendizado de vocês, tá certo? Vamos junto, vamos tentar melhorar. Eu tenho certeza que com boa vontade a gente consegue tudo, né? E lembrando que a educação, velho, é o jeito ainda, viu? De você mudar alguma coisa na sua vida. Eu não acredito em outro caminho. Eu acho muito difícil a gente conseguir uma melhora na vida. E eu não tô falando só financeiramente, não. Tô falando enquanto ser humano, né? Desenvolvimento pessoal, se não for pela educação. Então, foquem na educação de vocês. Não é pra ninguém, não. É pra vocês. Um cheiro, boa semana, bom resto de semana e boa atividade, boas descobertas, bons estudos.